Boa noite a todos. Estamos na hora que regularmente iniciamos as nossas atividades. Para tanto, eu vou pedir a todos aqueles que estiverem com o microfone aberto que, por gentileza, coloquem o modo silencioso para que não haja interferência. A noite de hoje vai nos falar Wellerson Santos, escritor e palestrante. Ele é natural de Carmo da Mata, interior de Minas Gerais, nascido em lar espírita. Já aos 9 anos de idade, lia as obras de Emmanuel e o Livro dos Espíritos. Aos 12 anos, por incentivo de seu avô, ele já realizava pequenos comentários nas reuniões públicas do Centro Espírita Paulo de Tarso, fundado por sua família no interior do estado mineiro. Autor de 21 livros publicados entre obras mediúnicas e de entrevistas, sendo 2 destes livros bilíngues, traduzido ao alemão, lançado pela Federativa Espírita Alemã em 2012, e um em dialeto moçambicano, lançado em 2016. Tem ainda 7 DVDs e 6 CDs de áudio. Desde abril de 2013, ele tem feito o programa de rádio Luzes da Luz na Rádio Web Fraternidade, emissora do bem na internet. Exibido também por outras emissoras. É tarifeiro atuante no Grupo Espírita, no Grupo da Fraternidade Espírita Irmã Sheila, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Bem como é voluntário da ONG Fraternidade Sem Fronteira, que realiza trabalho na África com crianças órfãs e vulneráveis. O Wellerson vai nos falar sobre o tema Em Busca da Verdade. Para que possamos iniciar a nossa reunião, já agradecendo imensamente ao nosso querido palestrante da noite, vamos pedir o nosso querido João, companheiro do SEAP, que, por gentileza, faça a leitura inicial e a prece por nós, por favor. Boa noite a todos, boa noite, queridos amigos, uma boa noite especial ao nosso amigo Wellerson, gratidão pela companhia nessa noite. A mensagem que nós trouxemos hoje, ela está no livro Irmãos Unidos, é uma psicografia de Chico e a mensagem é de Emmanuel. E o título da mensagem chama No Estudo da Verdade. O homem velho, agarrado aos impulsos da animalidade primitiva, será sempre um monumento de incompreensão. Ensina a paz, fomentando a guerra. Fala em amor, praticando ódio. Prega a concórdia, incentivando a desunião entre as criaturas. Onde a sua atitude, no entanto, é das mais absurdas, é no terreno da verdade como base a fé viva. Ele paga o aluguel da casa que lhe abriu o corpo, liquida mensalmente os débitos da luz elétrica, adquire com esforço o comprimido que lhe atenua a dor de cabeça, recompensa o palhaço que lhe desopila o fígado, remunera o rapaz do hotel que lhe serve a mesa, compra bilhetes de trem e passagens de ônibus. É obrigado a saldar as contas do armazém da lavandeira, se não quer passar fome e respirar a imundície. Adquire a preço alto os próprios prazeres baixos do instinto, que lhe desgastam a saúde, desfiguram o caráter e agravam a cegueira. Entretanto, exige a verdade sem esforço próprio, a iluminação espiritual sem trabalho de elevação íntima. Paga o prato de batatas no plano inferior e reclama, gratuitamente, a luz eterna, como se o conhecimento divino fosse prêmio à ociosidade. É por isso que a perturbação lhe estabelece para os invigilantes, quando se cogita de observar a verdade em meio da multidão. Se a dúvida pode significar um estado superior para a mentalidade científica, é também, no campo da fé, um limite justo à incapacidade espiritual. Os que não trabalham no mundo da carne são indignos do pão do corpo. Os ociosos do entendimento não são dignos do pão do espírito. Por esse motivo, observando a verdade, aquele que a investiga inconscientemente toma de sua palavra sem sons articulados e repete em silêncio a frase dos antigos:
Não vá, sapateiro, além das sandálias. E é com essa mensagem de Emmanuel que nós convidamos todos a esse momento de prece, de reflexão, em busca da paz interior, sentindo a presença dos nossos queridos irmãos, sentindo a presença do nosso mestre amigo Jesus, que se aproxima de nós a cada momento que buscamos conhecer a tua mensagem. Somos hoje tão carentes de entendimento e que por isso, nessa noite, passamos dela um momento de muita reflexão e de paz a todos nós que sofremos. Fique conosco, Senhor, hoje e sempre, e que assim seja. Que assim seja. Boa noite a todos aqueles que entraram enquanto nós estávamos fazendo a leitura inicial e a prece. Wellington, você tem até as 8h30 para falar e ele se dispôs a responder algum questionamento que porventura venha a ser feito, tá? No final da fala dele ele vai responder. Quem quiser perguntar alguma coisa, deixa no chat ou abre o microfone assim que a gente permitir. Pedimos a todos, então, mais uma vez, que, por gentileza, mantenham seus microfones fechados. E o Wellington, é com você. Boa noite, Tereza. Boa noite aos nossos amigos de São Mateus e da região. É uma alegria podermos estar reunidos nessa oportunidade, mesmo que virtualmente. Já tivemos a alegria de visitar São Mateus alguns anos atrás, em um trabalho presencial, levando a mensagem do Evangelho. E hoje, aqui reunidos nessa sala, para podermos conversar, trocar as nossas experiências em torno do tema Em Busca da Verdade. O escritor Júlio César de Melo e Souza, mais conhecido como Malbatarran, ele se celebrizou no mundo com o livro O Homem que Calculava. Ele teve a oportunidade de escrever uma bela narrativa que tem uma grande consonância com a temática, com a proposta de análise da noite de hoje. Havia na cidade de Damasco um grande rei chamado Harun ar-Rashid. E ele desejou realizar no seu palácio uma grande festa, o plenilúnio de Ramadã. Para isso, ele convidou toda a sociedade local, também chamou companheiros, amigos de outras cidades circunvizinhas, para que pudessem vir participar daquela grande festividade. No auge de toda aquela festa, eis que do lado de fora dos grandes portões, alguém chamava insistentemente. Foi quando um dos soldados abriu a portinhola e foi tomado de espanto, quando viu do lado de fora uma jovem de rara beleza que estava totalmente nua. E ela disse: vim para a festa. Eu preciso falar com o rei Harun ar-Rashid. O soldado, sem palavras, não sabia o que fazer. E como se voltasse de um letargo, ele perguntou: mas quem és? Eu sou a verdade. O soldado olhou na lista de convidados e a verdade ali não estava convidada. O seu nome não constava na lista daqueles que foram chamados a participar daquela festa. O soldado pediu que ela aguardasse, fechou a portinhola, foi à intimidade do palácio, procurou o conselheiro do rei e, ao lhe dizer que a verdade estava aos portões do grande palácio, desejando falar com o rei, o conselheiro gargalhou e disse: mas aqui no nosso palácio não há lugar para a verdade. Expulse-a daqui. Se necessário, atire-lhe os cães.
E o soldado, cumprindo ordens, retornou ao portão, expulsou a verdade do palácio, atirando-lhe os cães, e a verdade, ela foi para o deserto. Pôs-se a meditar. Necessitava entrar para poder falar com o rei, mas como fazer? Então, ela teve uma ideia. Travestiu-se, transformou-se em uma senhora idosa, envolveu-se em trapos. Agora ela seria a realidade. E à porta do grande palácio, aquela senhora idosa, mal vestida, parecia uma mendiga, batia ao portão insistentemente. O soldado achou muito estranho. Aquela hora da noite, a festa já se fazia há tanto tempo. E quando abriu a portinhola, deparou-se com aquela senhora e lhe perguntou: o que desejas? Eu preciso falar com o rei. E quem tu és? Eu sou a realidade. Igualmente, a realidade não constava na listagem dos convidados. O soldado pediu que aguardasse, foi à intimidade do palácio, falou com o conselheiro do rei, e o conselheiro disse: aqui no nosso palácio não há lugar para a realidade. Expulse-a daqui. E novamente o soldado, cumprindo as ordens, expulsou a realidade da porta do palácio. Agora ela estava no deserto novamente. A angústia tomou seu coração. Ela desejava levar uma mensagem para o rei. Como iria entrar dentro do palácio? E olhando aquele luar prateado, as estrelas que brilhavam na escuridão da noite, ela teve uma genial ideia. Voltou a ser jovem novamente, mas agora produziu uma linda carruagem coberta de ouro e pedras preciosas. Cavalos velozes. Também pôde produzir um belo vestido, uma coroa a ser colocada sobre a sua cabeça. E então ela se dirigiu ao palácio. Foi quando o soldado, que estava de plantão, escutou o trotel de cavalos. Quando abriu a portinhola para verificar, era aquela carruagem magnífica que se aproximava. Ele não pestanejou em abrir os grandes portões. Devia ser alguém muito rico que chegava para a grande festividade. Quando a carruagem adentrou o pátio do palácio, ele abriu a porta de vidro da carruagem, estendeu a mão, e aquela jovem de rara beleza desceu, sorriu e disse: eu sou a fantasia. E foi assim que a fantasia deu entrada no palácio. Quando os grandes portões se abriram para que ela pudesse adentrar ao grande salão, toda a comunidade, a sociedade reunida, parou para ver. O rei, que estava sentado em seu trono, levantou-se boquiaberto. Era uma jovem magnífica. Ela desceu as escadarias de mármore que dava entrada ao salão, veio em direção ao rei Harun al-Rashid, fez reverência ao rei, e ele desceu as escadas para ir ao seu encontro. Estava envolvido por ela e perguntou-lhe: mas quem és tu? E ela, diante de toda a comunidade reunida, despiu-se, ficou totalmente nua e disse ao rei: eu sou a verdade, mas vim travestida da fantasia para poder falar da realidade. E segundo o escritor Júlio César de Mello e Souza, a partir deste acontecimento na cidade de Damasco, todos os grandes mestres que passaram pela terra passaram a se utilizar da fantasia, da história, da parábola,
para poder falar com o mundo acerca da verdade, para nos trazer a realidade. Há mais de 2000 anos atrás, o homem de Nazaré esteve na terra para nos trazer a mensagem do seu evangelho, a mensagem do amor. Jesus veio nos trazer a luz da verdade. Mas os seus ensinamentos, muitos deles, vieram bordados de metáforas, de simbologias, especialmente as parábolas, as histórias que ele nos contou com fundo moral, para que no transcorrer dos tempos nós pudéssemos analisar, pudéssemos retirar o espírito da letra e, compreendendo a profundidade dos seus ensinamentos, colocá-los em prática no nosso dia a dia. Mas esse homem incomum da Galileia, que acendeu luzes por onde passou, foi mal compreendido, foi perseguido e foi levado à crucificação. Logo após o seu julgamento, com Anás e Caifás, sacerdotes, eis que no outro dia pela manhã, Jesus é direcionado ao pretório, onde deveria estar diante de Pilatos, o representante de César em Israel. Logo Pilatos quis saber de quem se tratava. Quem é aquele homem que estava sendo trazido para ser julgado? Que acusação tem contra esse homem? Perguntou o representante de César aos sumos sacerdotes. E Anás e Caifás, ardilosos, logo disseram: se ele não fosse um criminoso, não teríamos entregado a ti. Leve-no, julgue-no, conforme a lei, para que ele possa ser então morto. E eis então que Pilatos disse: mas por que vocês não o julgam? Por que vocês não usam a lei mosaica para poder repreendê-lo? Porque nós não temos o direito de executá-lo, e o poder romano possui. Pilatos, na sua sensatez, mesmo porque a sua esposa Cláudia havia lhe dito que durante toda a madrugada tinha sonhado com aquele homem que estava sendo levado à sua presença, que ele tinha sangue inocente, que o seu marido não sujasse as suas mãos com sangue do Nazareno, desejou então chamar Jesus, antes de levá-lo perante a multidão, para poder ter com ele uma entrevista, uma conversa em particular. E eis então que quando os dois estavam a sós, Pilatos então perguntou: és o rei dos judeus? Essa pergunta é tua ou foram os outros que te falaram a meu respeito? Contra-perguntou Jesus. Pilatos, naquele instante, ficou um pouco incomodado. Acaso pensas que sou judeu? Foram o povo, foram os chefes dos sacerdotes que te entregaram a mim. Que foi que você fez? O meu reino não é deste mundo, disse Jesus. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora, o meu reino não é daqui. Mas afinal, disse Pilatos, você é rei ou não é? Tu dizes que eu sou rei, e de fato sou. Por essa razão eu nasci, e para isso vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. E todos aqueles que são da verdade me ouvirão. Naquele instante, então, Pilatos direciona o olhar para Jesus e lhe pergunta: o que é a verdade? E Jesus silenciou. Simplesmente abaixou os seus olhos e nada respondeu.
E o final dessa história, nós já o sabemos. Quando Pilatos, temendo uma revolução ali em Jerusalém, com a multidão reunida, leva Jesus à presença do povo, oferece Barrabás ou Jesus, como mandava a tradição da Páscoa. O povo romano sempre libertava um prisioneiro como forma de rememorar a libertação do povo hebreu do jugo egípcio. E o povo escolhe a soltura de Barrabás e a crucificação de Jesus. E muito embora o mundo desejasse empanar a verdade, apagar a luz que brilhava do Evangelho por meio de Jesus, o Mestre crucificado, mas a luz do seu Evangelho e a sua presença constante não se apagou. Permanece latente. Passados mais de 2000 anos, eis-os aqui reunidos, por causa da luz da verdade trazida por Jesus. Todos passaram. Se nós perguntarmos aos nossos queridos amigos que estão presentes aqui neste encontro virtual, o que foi feito de Pilatos, poucos saberemos. O que aconteceu com Anás e Caifás, os sumos sacerdotes, talvez muitos de nós não saibamos. A história relata uma que outra questão, uma que outra passagem a respeito dessas grandes personalidades que ficaram esquecidas, se não lembradas por estes fatos ocorridos com Jesus. Pilatos, segundo contam os historiadores, logo depois da crucificação de Jesus, envolvido pela sua neurose de culpa, ele via suas mãos sujas de sangue e a todo instante lavava-as. Desenvolveu o transtorno obsessivo-compulsivo, toque, de poder todo instante estar lavando as suas mãos, até que, não suportando, ele então suicidou-se, atirando-se em um vulcão extinto. Mas Jesus permanece. Porque depois da crucificação, no terceiro dia, ele retorna entre os mortos, comprovando a imortalidade da alma, aparecendo por primeira vez a Madalena, aos seus apóstolos, aos 2 discípulos na estrada de Emaús, aos 500 da Galileia, e permanece tão presente em nossas vidas e em nossos corações. A verdade. O que seria a verdade? Victor Hugo, um grande escritor francês, ele teve ocasião de asseverar que existem 3 verdades. A minha verdade, a sua verdade e a verdade absoluta que se encontra nas mãos de Deus. A verdade é muito relativa a depender do nosso ponto de vista. Quantas coisas nós acreditávamos que era verdade e hoje já não acreditamos mais. Quantas coisas hoje nós acreditamos e amanhã vamos deixar de crer pelo fato de fatos, informações virem derrogar informações que nos foram trazidas e que nós abraçamos como sendo uma verdade. No entanto, quando se trata da mensagem divina, esta é imutável, porque perfeita. Sempre prevalecerá. Com o surgimento da doutrina espírita, em pleno século XIX, o século das luzes, inclusive hoje, neste 18 de abril, nós nos recordamos do lançamento de O Livro dos Espíritos, a base, a obra que foi um edifício por onde começou a construção de toda a nossa doutrina, oferecendo condições
para que Allan Kardec, o nosso codificador, pudesse desdobrá-lo em outras obras, as 4 outras obras da codificação. E eis então que o Espiritismo, ele veio nos trazer a luz da verdade. O Espiritismo veio aclarar em nossas mentes e em nossos corações a proposta do Evangelho. De certo que nós poderíamos dizer, sem sombra de dúvida, que outras religiões, todas que existem no mundo, elas também têm esse caráter de esclarecer, de orientar, de instruir. Toda religião que nos leva a Deus, que nos convida à transformação moral, que nos convida a poder burilar o nosso ser para descobrir na nossa intimidade as qualidades e virtudes, nos leva a uma proposta positiva, porque não existe a melhor religião. Existe a religião que nos mostra um caminho que cada um de nós vamos trilhar. Não importa o rótulo que tenhamos. Se para nós espíritas o espiritismo é a melhor religião, porque respondeu os nossos questionamentos, porque trouxe tantas diretrizes para o nosso coração perdido, para outrem, às vezes até para uns familiar nosso, não é a melhor religião. Para ele é o catolicismo, para outro é o protestantismo, o budismo, o judaísmo, não importa a denominação, porque o mais importante são as nossas atitudes. Mais importante o que nós fazemos com a religião que nós abraçamos. Mas a doutrina espírita, ela tem essa característica muito peculiar, que inclusive os benfeitores espirituais trouxeram a Allan Kardec. Porque Kardec, como pedagogo, ele é extraordinário nas perguntas que realiza. No Livro dos Espíritos, a questão 625, ele perguntou qual era o modelo e guia que Deus tinha oferecido para poder nos favorecer como um meio de nós podermos nos iluminar. E os imortais responderam que era Jesus. E Kardec, não satisfeito com a pergunta e com a resposta, no sentido de querer entender um pouco mais a verdade, na questão 627, ele diz assim: ora, se Jesus é o nosso modelo e guia, se Jesus nos ensinou tudo o que nós precisávamos, por que então o ensinamento dos Espíritos? Por que então o surgimento do Espiritismo aqui na Terra? Em outras palavras, era o que ele estava perguntando. E os benfeitores dizem que Jesus, quando trouxe a sua mensagem, ele falou por meio de simbologias, por meio de parábolas, e que era necessário nós podermos retirar este ensinamento, essa moral, para compreendermos sobre o que ele estava falando. Então a doutrina espírita, principalmente por meio da mediunidade, ela veio nos oferecer esses ensinamentos que adentram um pouco mais a verdade do Evangelho, que tentam esclarecer de uma forma clara e objetiva a mensagem que Jesus quis nos trazer. Para nós podermos dar um exemplo, para podermos compreender um pouco melhor o que nós estamos querendo falar, podemos nos recordar daquela frase que Jesus diz assim: se o teu olho for motivo de escândalo, se a tua mão ou os teus pés forem motivos de escândalo, arrancai-os. É melhor entrar na vida sem um olho, sem uma mão e sem um pé, do que entrar com eles e ser o motivo da perdição. Imaginemos, meus amigos, se nós fôssemos pegar ao pé da letra este ensinamento de Jesus, da forma em que ele está escrito, de forma literal, com certeza, a grande maioria de nós que estamos aqui nessa sala estaríamos hoje sem olhos, sem mãos ou sem pés. Porque quem de nós nunca utilizou mal desses órgãos físicos que nós possuímos?
Porque, na verdade, o ensinamento, ele é subjetivo. É um ensinamento que diz a importância da nossa transformação, de cortarmos as viciações, de cortarmos as escolhas infelizes que fazemos com os nossos olhos, com as nossas mãos ou com os nossos pés. Então, a doutrina espírita, ela realiza este trabalho de poder ir paulatinamente, conforme a nossa capacidade de entendimento, ir desbravando e retirando esse espírito da letra. A codificação, quando nós lemos aquelas obras, nós vamos perceber os benfeitores fazendo este trabalho, como no livro dos médiuns, desmitificando o exercício mediúnico, esclarecendo e dando direcionamentos, ou ainda com o Evangelho segundo o Espiritismo, trazendo mensagens altruístas, esclarecendo diversos versículos da Bíblia à luz dos espíritos imortais, ou ainda o céu e o inferno, quebrando o mito dessa realidade pós-morte, onde muitos de nós, em pleno século XXI, ainda acreditamos que depois da morte o ser ou vai para o céu, lugar de delícias e de prazer, onde os anjos tocam harpas e comem uvas, ou vão para o inferno, onde há um tacho de azeite quente fervendo e o demônio com seus tridentes infligindo dores. E nessa obra monumental, a quarta obra da codificação, a luz da verdade nos é trazida quando os benfeitores dizem que, em verdade, o que existem são os nossos posicionamentos interiores. Na verdade, o céu e o inferno é uma postura íntima que nós assumimos e que não é necessário desencarnar para vivenciar essas realidades. E a quinta obra da codificação, pouco conhecida e estudada, ela fala da realidade da construção do nosso planeta, da criação. Explica-nos, inclusive, tantas passagens do Antigo Testamento que ainda causam tantos rumores, como 6 dias a criação, Adão e Eva como único casal, poderia proliferar de tal forma a ter o surgimento de milhões e milhões, bilhões de pessoas na Terra, nos falando acerca das realizações feitas por Jesus, já em sua segunda parte, quando explica os ditos milagres de uma forma científica, filosófica, mostrando que, em verdade, tudo no mundo tem uma explicação. Que aquilo que nós não conseguimos explicar é que chamamos de sobrenatural ou de milagre. Mas Kardec, com a sua consciência, com seu trabalho pautado na verdade, ele chegou um dia a afirmar algo que nós achamos assim de grande profundidade quando lemos pela primeira vez, porque Kardec ele afirmou que seria melhor nós rejeitarmos 9 verdades do que aceitar uma mentira. Essa frase de Kardec, ela nos leva a meditar a nossa postura do dia a dia. Logicamente, não é um convite ao cepticismo, onde nós rejeitamos tudo que chega às nossas mãos, qualquer entendimento que nos traga, nós não acreditamos. Queremos ser avestruzes, colocando a cabeça debaixo da terra, achando que apagou a luz do sol. Não é essa postura, é lógico, que Kardec quis nos trazer. Mas o que ele quis nos dizer é que quando o ensinamento nos suscitar dúvidas, quando nós estivermos lendo um livro, seja ele qual for, inclusive os livros espíritas, e ali nós esticarmos em dúvida se realmente aquele ensinamento está condizente com o Evangelho, com a proposta kardeciana, que seria melhor nós rejeitarmos. Porque a verdade, ela sempre prevalece. Mas quando nós aceitamos uma mentira,
ela se torna uma verdade para nós. E poder transformá-la é muito mais difícil. Basta nós analisarmos o preconceito, as ideias preconcebidas que são trazidas a nós por pessoas, pela nossa família, pela sociedade. Quando nós introjetamos aquele preconceito, aquela ideia equivocada, como sendo uma verdade. E mesmo depois esclarecendo que não é daquela forma, que não existem bases científicas, porque não há para nenhum preconceito qualquer explicação com base racional, senão criação da mentalidade humana, e aquele preconceito, então, ele se torna uma verdade para nós, e nós vivenciamos com essa postura no nosso dia a dia, passando de geração a geração. Então, quando nós vamos abraçando essas mentiras que nos são trazidas sem análise, e por isso que o Espiritismo é uma fé raciocinada, onde nós precisamos refletir sobre o que nós estamos lendo, sobre o que nós estamos escutando, seja mesmo numa conversa com o benfeitor espiritual, que as pessoas temem questionar os espíritos, acham que os espíritos não podem ser questionados, podem, devem. Kardec fez isso. A doutrina espírita surgiu com questionamentos do Livro dos Espíritos, 1019 questões. Se ele não perguntasse, nós não teríamos a obra. Mas esses questionamentos, eles precisam estar pautados na razão. Não simplesmente num conceito que nós trazemos, do que seja a verdade. Porque às vezes nós temos os nossos conceitos equivocados, os nossos ideais, as nossas concepções, e defendemos e queremos lutar para que o outro aceite, e nem sempre, conforme nós já dissemos, o que é verdade para nós será para o outro. Cada um também tem o seu tempo, tem a sua hora, e nós precisamos respeitar. Inclusive, Frederico Nietzsche foi um grande filósofo pessimista. Ele chegou a afirmar, isso é uma verdade, que a verdade, ela passa por 3 fases na nossa sociedade. Primeiro, ela é ridicularizada, ou melhor dizendo, primeiro ela é perseguida, depois ela é ridicularizada, e se realmente for uma verdade, vai ser aceita. Então a verdade, seja ela qual for, ela passa por essas 3 fases. Geralmente, quando um clarão começa a se acender, quando uma informação verdadeira vem à tona, que vai convidar o indivíduo à transformação, à mudança de conceitos, então é perseguida. Ninguém quer aceitar, então quer realmente acabar com aquela verdade, então persegue e tenta de todas as formas fazer com que aquela informação seja esquecida, ou se for uma pessoa que estiver trazendo, que aquela pessoa seja extirpada, seja morta, como aconteceu com Jesus e grandes outros mestres, Sócrates, os seguidores de Jesus mais tarde. Mas, mesmo perseguidos, ela continuou. A verdade continuou sendo difundida, porque não era apenas uma informação sendo levada pelo vento, era algo plausível, algo realmente verdadeiro. Mas passou uma segunda fase da ridicularização, quando as pessoas começaram a tentar menosprezar aquela mensagem, com piadas chulas, com comparações sem nexos, sem ter bases seguras. Não acredito na reencarnação, não acredito na mediunidade, não acredito na lei de causa e efeito. Mas por quê? Porque eu não acredito. Mas por que não acredito? Porque eu não acredito. Não é da minha concepção, não é o que eu quero aceitar. Então, sem bases para poder estabelecer esse diálogo que nos faz crescer. Então, se a verdade, aquela informação, ela realmente tem bases seguras, vence essa segunda fase da ridicularização e passa a ser aos poucos aceitas.
Hoje, por exemplo, o cristianismo é uma das maiores religiões do mundo, embora tão perseguido, tão ridicularizado no transcorrer dos tempos. Mas é claro, meus amigos, que a verdade nua e crua, ela machuca. Às vezes, ela nos traz dificuldades de aceitação. Quando numa relação de amizade nós falamos a verdade, às vezes criamos um inimigo. Às vezes numa relação familiar, quando nós falamos a verdade, o outro pensa que nós queremos machucá-lo, que nós queremos ofendê-lo. Há várias maneiras de se falar a verdade. E é preciso que nós saibamos trazer a verdade de forma que aquela luz não cegue, que aquela luz não fira, mas simplesmente informe, esclareça. Nós podemos falar tudo e qualquer coisa com as pessoas que estão à nossa volta, sabendo nos comunicar, sabendo transmitir aquela informação e principalmente respeitando a ideia do outro, o conceito que o outro tem acerca das verdades que abraçou. Porque é justamente nessa troca de experiências que nós crescemos, que nós conseguimos realmente subtraindo o entendimento da vida e analisando aquilo que nós vamos abraçar como sendo uma verdade na nossa jornada. Muitas pessoas nas relações de amizade ou mesmo familiares dizem assim: nossa, mas se eu disser isso para ele ou para ela, vai se tornar o meu inimigo. Então não pode ser amigo. Porque amigo é aquele que fala, é aquele que aponta, é aquele que quer fazer o outro crescer. Porque os inimigos, geralmente, eles falam a verdade. Mas eles querem falar a verdade como uma forma de denegrir, uma forma de desprezar o outro. Então, nas reuniões mediúnicas é muito comum os espíritos se manifestarem e eles falam a verdade. Eles falam o que o outro verdadeiramente é, mas ele mostra de uma forma que machuca. Quando o amigo, ele diz para a melhora, para o trabalho de transformação íntima. Então, nós precisamos ressignificar os nossos relacionamentos, sabendo neles falar a verdade para a construção de uma sociedade melhor, de uma família mais harmônica, de uma relação de amizade mais verdadeira. Outras vezes, para justificar os nossos relacionamentos, na dificuldade de se falar a verdade, nós dizemos que às vezes é bom contar uma mentirinha, a mentirinha chamada branca, como se mentira tivesse cor. E essa é uma reflexão muito interessante, porque se a mentira tivesse cor, por que a branca seria positiva e a negra que seria a informação negativa, como uma forma também de preconceito? Então, os benfeitores espirituais escreveram inclusive uma mensagem por nosso intermédio, voltada para o público infantil, no livro Oração de Francisco, para crianças e adultos, onde a benfeitora Mihal Fassa, escrevendo a história, ela diz que mentira é mentira. Não existe essa história de mentirinha branca. Ou se fala a verdade, ou se fala mentira. Não há como nós justificarmos dizendo que aquela mentira é necessária. E um dia perguntaram ao Chico, uma pergunta assim, muito direta e objetiva: Chico, você mente? E o Chico, diante da pergunta, ele meditou e ele trouxe uma resposta monumental. Ele disse: às vezes eu omito a verdade. Parece a mesma coisa, mas não é. Não dizer a verdade não quer dizer mentir. Omitir a verdade é muitas vezes trazer uma informação que não é totalmente o que se quer dizer, mas é envolvido naquele veludo, para que o outro possa ir se acostumando. Então Jesus, por exemplo,
quando era questionado em determinadas situações, ou quando queria falar com alguém sobre algo a ser construído na sua intimidade, contava uma história, era uma verdade. Era uma verdade que estava ali envolvida pelo veludo, onde aos poucos, de acordo com a concepção de cada um, aquela informação ia se abrindo até o instante de entender com profundidade o que o mestre queria nos ensinar. Então, nas nossas relações do dia a dia, é preciso nós aprendermos a lidar com essa verdade, para que não fiquemos à mercê da mentira. Porque quando nós começamos a mentir para escamotear algo, para supostamente não desejar ofender o outro, nós nos tornamos reféns da mentira. Porque chega um momento em que a verdade e a mentira se confundem e o indivíduo já não sabe mais o que falou. Que é algo muito interessante em uma pesquisa que foi realizada, e também numa mensagem psicografada que foi trazida, é que a mentira, quando ela é contada, ela não é registrada pela nossa mente. Nós não conseguimos registrar a mentira. E é por isso que nos interrogatórios, a pessoa que cometeu tal ou qual crime, ou que é uma suspeita, ela precisa contar o que aconteceu diversas vezes. Ela faz diversos depoimentos, onde ela tem que relatar o acontecimento muitas vezes. Por quê? Porque se ela estiver mentindo, ela vai cair em contradição. Ela não consegue recordar da mentira que contou, porque não ficou registrado na sua mente aquele acontecimento. Então a pessoa mente hoje, passou aqui 5, 6 anos, se ela vai recontar aquela história, às vezes, pode ser que ela não lembre mesmo por causa da memória, mas se foi uma mentira, ela vai ter dificuldades em contar realmente como ela contou naquela época, porque foi algo criado pela sua mente. Mas quando nós falamos a verdade, isso se solidifica, isso nos dá bases seguras para a nossa vivência no dia a dia. Mas antes de nós abrirmos o espaço para os questionamentos dos nossos queridos amigos que estão conosco nessa sala e a nossa troca de experiências sobre a temática, nós queríamos finalizar com uma outra pequenina história que também elucida a respeito dessa temática, que foi contada por Jesus, está registrada no livro Jesus no Lar, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Neio Lúcio. Jesus tinha o hábito de se reunir com seus apóstolos e alguns poucos convidados na casa do apóstolo mais velho, Simão Pedro, ali às margens do Mar da Galileia, em Cafarnaum, e ali Jesus, ele esclarecia, ele tirava dúvidas, ele contava histórias. Numa dessas noites, Jesus teve a ocasião de afirmar que só a verdade fará livre o homem. Inclusive aquela frase extraordinária do Mestre: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E então Simão Pedro, ele tomou coragem e fez a pergunta que muitos de nós fazemos: o que é a verdade? E Jesus então conta essa seguinte história. Havia, há muitos anos atrás, um homem que vivia em uma caverna escura. A claridade nunca havia lhe surgido. E ali dentro da caverna, aquele homem muito sofrido, ele implorava o socorro divino. Ele acreditava-se ser o mais infeliz dos homens, uma vivência de autopiedade. Ele, em sua cegueira, às vezes também se sentia o melhor de todos, com orgulho. Era aquela dicotomia do pobre coitado ou do melhor de todos.
Às vezes reclamava de tudo, especialmente por causa dos odores fétidos que dali exalavam, a queixa muito presente. Quando, em certo dia, ele resolveu orar, rogar a Deus amparo, que não pudesse deixá-lo sozinho naquelas horas de angústias, de aflições, de dificuldades. Ele queria uma porta libertadora que pudesse levá-lo a um dia claro. E então ele questionava-se: por que eu vivo dessa maneira? E o Pai amoroso, que nunca desampara nenhum de nós, os seus filhos, notando a amargura e a revolta que aquele homem trazia, enviou a fé para poder visitá-lo. E a fé trouxe essa proposta da confiança no futuro, que ele pudesse persistir na oração. E a fé conseguiu consolá-lo por um tempo, mas logo ele voltou a reclamar. Os convites da vida fizeram com que ele voltasse-se aquelas queixas que sempre eram faladas dentro daquela caverna. E ele então, certo dia, voltou a orar, e Deus enviou a esperança. Com aquela proposta que ele pudesse visualizar a eternidade da vida, a imortalidade da alma. A esperança trouxe um auxílio mais direto, mais objetivo, dizendo que a vida é muito passageira. Nós estamos aqui na Terra numa viagem para uma realidade espiritual, rogando àquele homem a esperança, calma, resignação, fortaleza. E ele pareceu melhorar por apenas algumas horas, porque depois voltou a lamentação novamente. E a divindade, condoída das reclamações, do choro, do pranto daquele homem, enviou a caridade, que endereçou a ele carinho, como uma abnegada mãe, envolveu no seu colo com muita ternura. E ele então sentiu-se reconfortado, mas logo prosseguiu gritando. Então o pai, muito compassivo, resolveu, depois de ter mandado a fé, depois de ter mandado a esperança e a caridade, enviar a luz da verdade. E uma grande luz se acendeu dentro daquela caverna escura, onde nunca havia adentrado uma luz do sol, e o infortunado que ali vivia viu seu corpo coberto de chagas. Ele tremeu, ficou desesperado. O mau cheiro que exalava ali de dentro do seu próprio corpo. Então a verdade serena abriu a porta da libertação, e aquele homem horrorizado consigo mesmo, sem coragem para poder enfrentar a realidade, ele fugiu apavorado e foi em busca de uma outra caverna para que pudesse se esconder novamente. E Jesus termina a história trazendo uma grande mensagem para todos nós. E ele diz que assim como ocorre com o homem da caverna, ocorre também com a maioria dos homens que estão na terra perante a verdade. Sentem-se com o direito de receber as bênçãos do Eterno, gritam fortemente, implorando ajuda celeste, e são amparados pela fé, pela esperança, pela caridade, consolam-se ou reconsolam-se, creem, descreem, tímidos, irritadiços ou hesitantes. Todavia, quando a verdade brilha, diante dele, diante dos nossos olhos, revelando-nos a nossa própria realidade, costumamos então correr, apressados, para outro esconderijo, para outra caverna escura, para poder cultivar a ilusão. Que nós possamos meditar sobre isso, nós possamos nos deixar ser iluminados na nossa caverna escura,
para que a luz da verdade do Evangelho nos auxilie a curar da nossa podridão, a fim de podermos ver o dia claro, os dias melhores que estão por vir, com o nosso esforço, com o nosso trabalho. Queríamos agradecer o carinho de todos vocês, o convite da Tereza para estarmos essa noite aqui reunidos. E vamos então agora, conforme a nossa programação, abrir um espaço para alguém que queira trazer algum questionamento, alguma participação. Basta aí abrir o microfone e poder falar aos nossos corações. Muito obrigado. Quem quiser fazer alguma pergunta, pode abrir o microfone e falar, tá bom? Vamos aproveitar a oportunidade. Acho que ficou tudo muito bem explicadinho, porque ninguém escreveu aqui nenhuma pergunta e nem abriu seu microfone, o Ellerson. Então, mais uma vez, nós lhe agradecemos pela boa vontade de nos falar. A Gabriela está agradecendo pela palestra. E eu queria pedir a você, eu vou dar alguns recados e no final você faria a prece de encerramento por nós? Muita alegria, Tereza. Muito obrigado pela oportunidade. Meus amigos, eu esqueci de falar no início da nossa reunião que aqui estamos reunidos na Casa Espírita Francisco Cândido Xavier e o Centro Espírita Antônio de Pádua, todas as duas casas daqui de São Mateus. Peço perdão aos companheiros do Antônio de Pádua. Em primeiro lugar, eu vou fazer nossos anúncios das atividades da semana e no final, depois que eu terminar de fazer o anúncio, a Zunara vai nos falar sobre a nossa segunda jornada espírita, que vai ser na modalidade online. Então, vamos lá. Semana que vem, quem vai falar para nós será César Tucci. Será uma palestra musicada com o tema Confia, Trabalha e Espera. Certamente vamos ter uma grande apresentação também. Lembramos aos amigos da Casa do Chico que nossas atividades acontecem às terças-feiras, quartas-feiras e sexta-feira, todos os dias, às 19h30, por esse mesmo aplicativo, o Google Meet. Terça é o Livro dos Espíritos, quarta, estudo do Evangelho, sexta, estudo do Sinal Verde. E aos domingos, essa palestra em conjunto com o Centro Espírita Antônio de Pádua. E agora nós vamos às atividades do Antônio de Pádua. As atividades semanais do Antônio de Pádua são: quarta-feira, às 19h30, estudo sequencial de O Evangelho segundo o Espiritismo. Quinta-feira, 20 horas, ESD, estudo sistematizado da doutrina espírita. Sábado, às 16 horas, Boa Nova e o EAD, intercalados a cada 15 dias. Domingo, às 19h30, estão junto conosco para mais uma palestra. Os sábados, às 9 horas, de 15 em 15 dias, 2 vezes, portanto, ao mês, a Rádio SEAP a nos acalentar os corações e harmonizar as nossas manhãs. Então, sábado que vem nós teremos a Rádio SEAP, né? Porque semana passada nós não tivemos. Zunara, agora é com você. Fui eleita, né, Tereza? Foi, com certeza. Bom, a segunda jornada espírita do Norte, né, que é a união dos 4 CREs, primeiro, segundo, oitavo e nono CREs. Esse ano, a jornada tem o tema central Jesus e a imortalidade da alma. Aberta, vai ter, né, a primeira palestra de abertura, dia 28 de abril, com Haroldo Dutra Dias, com o tema principal da jornada, que é Jesus e a imortalidade da alma. No dia 29 de abril, o Álvaro Crispino, com o tema Vossos Jovens Profetizarão, Mediunidade na Juventude. No dia 30, a depressão e o vazio existencial,
com Ana Tereza Camasmi. E no dia 1º de maio, encerramento com Alberto Almeida, com o tema Pandemia, Você e o Espiritismo. Convidem, compartilhem, prestigiem. Isso aí, gente. Vamos divulgar, porque a gente sabe que o maior benefício que a gente faz para a doutrina espírita é divulgá-la. Então, nas redes sociais, vamos tentar levar o melhor de nós, o melhor da nossa doutrina, divulgando todas as atividades que a gente tiver conhecimento. Wellington, por gentileza, faça a prece de encerramento por nós, querido. Vamos, nesses instantes, a serenar um pouco mais os nossos corações, as nossas mentes, buscando elevar os nossos corações ao mais alto. Senhor Jesus, mestre amigo, nessa noite de bênçãos e de aprendizado do Teu Evangelho, nós só temos a agradecer por tudo que temos recebido. Pelo amparo dos benfeitores espirituais, aqueles que trabalham em Seu nome, por essa doutrina orientadora que ilumina a nossa estrada. Agradecer, Senhor, por estes recursos tecnológicos que nos possibilitam os encontros virtuais, estes momentos de dor pelos quais está passando a Terra. Agradecer por mais este dia, pela nossa família, pelo nosso trabalho remunerado, pela nossa saúde física e por pedintes que somos, tão necessitados ainda da Tua misericórdia. Nós te rogamos que as Tuas bênçãos de amor possam se espalhar por sobre o nosso planeta, sobre o nosso país, as nossas cidades, possa abençoar os lares aqui representados, que todos nós, encarnados e desencarnados, ovelhas do Teu rebanho, muitos de nós tresmalhados, afastados do Teu Evangelho, que possamos encontrar em Ti o nosso refúgio, para que consigamos vencer a nós mesmos, passando as experiências que precisamos passar, retirando delas o aprendizado constante. Esteja conosco, Senhor. Ampara-nos e ilumina-nos, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Que assim seja. Tenham todos uma excelente noite, uma semana de muita saúde e paz. E mais uma vez, Wellington, muito obrigado pela sua presença junto a nós. Sou eu que agradeço. Uma boa noite a todos. Até mais.